Olá, eu sou Lúcia Brandão, ilustradora, e hoje nós estamos gravando o nosso terceiro vídeo e o último dessa série dentro de um projeto do PROAC, com essa proposta de apresentação da minha trajetória profissional dentro da ilustração. O segundo vídeo foi sobre o processo criativo, um tema que é apaixonante, que eu gosto muito. E o terceiro vídeo é esse de hoje, sobre o mercado de trabalho. Bom, a proposta dessa série, dessa trilogia, dessa série de 3 vídeos é uma apresentação sobre a profissão de ilustrador para pessoas iniciantes dentro dessa linguagem, e também para as pessoas simpatizantes que gostam e que têm curiosidade de conhecer melhor esse universo. Então, bom, gostaria de começar dizendo que não é necessário muito treinamento, muita técnica e aprimoramento para começar a trabalhar com ilustração, porque uma ilustração muito trabalhada e cheia de detalhes não é necessariamente uma ilustração que agrade muita gente, ou que tenha uma qualidade considerada assim muito interessante. Às vezes um trabalho demoradíssimo pode ser um trabalho que tem um resultado monótono, um resultado assim, o mais do mesmo, um resultado que não toca a alma. Então, muitas vezes um trabalho ingênuo e principiante, de quem está descobrindo novas linguagens, de quem está encantado com esse universo de possibilidades, pode ser um trabalho arrebatador, que movimente as emoções das pessoas e que traga um entusiasmo em relação ao novo. Todos nós gostamos das novidades, todos nós gostamos de novidades. E isso nos entusiasma, traz um entusiasmo, isso faz parte da condição humana. Então, essa exploração do iniciante, de experimentar caminhos que tem a ver com seu tempo, com tudo que já viu, um resumo das linguagens que assimilou e assim que intuitivamente vai criando o seu próprio universo imagético, pode ser muito interessante. E sem ter muita experiência e menos ainda técnica. Eu iniciei como ilustradora, como desenhista na vida, a verdade é essa, na vida, como uma pessoa com uma proposta de fazer um desenho realista, perfeito. Então, para mim, esse era o grande barato, fazer uma reprodução das coisas da vida. Então, era uma forma de motivação assim, absoluta para mim. Então, desde pequenininha, eu era conhecida como Lúcia, a desenhista, Na classe, a professora pedia para eu fazer os desenhos na lousa.
E era uma responsabilidade tanto, né? E em casa todo mundo dizia que eu desenhava, que eu era desenhista. Eu nem entendia muito bem por quê, mas eu fui me identificando com isso e, de fato, eu gostava de fazer essa reprodução, né, do mundo material, né, das coisas que eu via, principalmente pessoas, rostos. E então eu tinha esse objetivo. E aí, quando eu treinava muito, levava muito a sério, eu lembro de uma época com 10 anos de idade que eu passava noites em claro, desenhando na sala, a família toda dormindo, eu com a luz acesa na sala, desenhando objetos da sala, fazendo a reprodução, né, daqueles objetos com carvão, com lápis grafite, lápis carvão, e aí eu juntava, observava, analisava esses resultados. Então, e os meus pais viam o quanto eu me dedicava, né? Claro que eles se preocupavam com essa questão de não dormir, né? Mas eles viam que não ia durar muito porque uma hora cansa também, né? E quando criança, então eu tinha esse desafio que era fazer um desenho realista, né? Era um desafio pessoal, né? Eu perseguia esse objetivo. E quando eu fiz 14 anos, comecei a desenhar com lápis pastel oleoso, descobri a beleza, né, do pastel oleoso e usava tons pastéis também, a cor, né, pastel, a paleta, né, de tons pastéis para desenhar rostos, que eu gostava muito. E então eu fiz um desenho da Marilyn Monroe e do Paul Newman, e os dois na mesma linguagem, no mesmo jeitão e medida. E eu mesma, o que é raro acontecer, né, gostei muitíssimo do resultado. A gente gosta do que a gente faz, mas nem sempre a gente gosta muito, né? A gente tem um senso crítico muito forte. Então, bom, mas dessa vez eu gostei demais. E aí me senti o máximo, eu consegui, vitória, né? Até que enfim, que máximo. Agora eu posso me considerar uma desenhista, né? E eu fiquei exultante durante 3 dias, assim, uma festa absoluta, me sentindo o máximo, né? Não um máximo arrogante, mas um barato pessoal mesmo, né? Uma coisa interna, né? De mim comigo mesma, né? Uma satisfação. Mas passaram 3 dias e aí eu comecei a pensar, mas espera lá, quer dizer que agora eu virei uma máquina fotográfica? É isso que eu quero para mim? É para isso que eu treinei todos esses anos? E aí eu comecei a ficar muito triste, desmotivada, desencantada e assim até eu acho que beirando a uma pontinha de depressão mesmo, né? Eu fiquei apática, eu fiquei assim triste, profundamente triste. Então eu perdi a minha direção, né? Eu queria tanto aquilo, conseguir aquilo dentro dos meus critérios, né, de avaliação, dentro do meu senso crítico, né? E quando eu consegui, eu vi que aquele caminho era vazio, né? Eu havia me transformado numa máquina fotográfica. E então eu demorei um tempo para me redirecionar, para me reencontrar, e aos poucos eu fui lembrando que aos 12 anos de idade eu conheci na classe, na escola, o Picasso, um tal de um artista plástico chamado Picasso, um espanhol, né? Que na época eu tinha ficado absolutamente encantada. Embora não entendesse muito bem, mas era algo muito incrível, muito novo e libertário, né? E isso foi me encantando, eu fui voltando, né? Através
das memórias do que eu tinha visto do trabalho do Picasso. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Para dizer que um trabalho técnico perfeito, ele tem seu valor sim, e pode até emocionar muito também, claro. Tudo é bom, né? Todos os estilos devem ser respeitados e admirados, né? E dentro de cada estilo existem aqueles que são os resultados muito bons e os resultados ainda a caminho, né, de novas descobertas, né? Assim como a música, eu gosto de todos os estilos musicais, todos, né? Até música japonesa, por exemplo. E dentro da música japonesa, eu não sou especialista em música japonesa, né? Mas gosto, escuto. Dentro da música japonesa tem as que são de alta qualidade, de altíssima qualidade, e as medianas, o mais do mesmo, né? Em tudo é assim. Então não existe um estilo melhor que o outro. Mas o que eu quero dizer é que para os ilustradores, aspirantes, iniciantes, ponham fé na sua linguagem, na sua experimentação, no que te move as emoções, no que te toca o coração, que te dê vontade de brincar, né? Quando começa o trabalho a ficar com cara de um esforço muito grande para conseguir um resultado, pode ter certeza que não é um bom caminho. O melhor caminho é o da leveza, do divertimento, da brincadeira. É quando a gente consegue os melhores resultados. Então, nós vamos amadurecendo o nosso trabalho trabalhando. E nada melhor do que a gente encontrar o nosso caminho, o nosso estilo, ilustrando textos mesmo, de verdade, né, para as empresas, para as pessoas. Dentro dessa área existe trabalho para todo tipo de desenho e todos os níveis de desenho, né, no sentido de experiência. Então, se jogue. A hora de começar é já. E você vai encontrar o lugar mais adequado para o tipo de desenho que você faz e as pessoas que vão se encantar com esse tipo de desenho, né? O mercado de ilustração de livros infantis, ele é muito vasto. Esse estilo de desenho, né, para a infância, ele transpassa diversos mercados, das editoras a agências de publicidade, a logotipos, desenho de moda, né, para camisetas, para tecidos, estamparias, tudo que você puder imaginar, né? Desenho animado, animação. Então, ele é muito grande, a gama, né, de possibilidades é muito grande. E dizem que existe um preconceito em relação a desenho para criança. Eu não acho que exista, não, porque faz parte do nosso universo. Você vai na rua, em diversas lojas, você vê essa linguagem. Por exemplo, o Facebook, a linguagem de comunicação do Facebook com as pessoas são aqueles desenhos daquelas pessoinhas de pernas longas, né, um corpo enorme, umas cabecinhas pequenas, e que são considerados desenhos para criança, né? E no entanto é a linguagem do Facebook com todas
todas as pessoas, né, todos os membros do Facebook, não é? Então, essa linguagem não se restringe mais apenas ao público infantil. Virou uma linguagem universal, né? E, inclusive, falando de livros para crianças, né, a ilustração para livros, para esse público, ela foi se desenvolvendo de tal forma, com propostas tão inovadoras, né, tão encantadoras, interessantíssimas, com uma liberdade absoluta que encantam, arrebatam, né, os corações. Então, esse estilo de ilustração foi se desenvolvendo tanto, essa linguagem, que passou a encantar diversos públicos, né? Inclusive a própria literatura para crianças, ela passou a se tornar, né, com as ilustrações, um formato chamado de universal, que é consumido por adultos e crianças, né? Por crianças e adultos, de tão fascinantes que são, né? E interessantíssimos. Eu adoro esse universo. É riquíssimo e a gente pode ver que ele se desenvolve com força total no Brasil e em todos os países, em absolutamente todos os países. Até interessante que falando de Facebook, nós ilustradores somos amigos, né, de diversos ilustradores do mundo inteiro, né, de vários países, né? E não existe limites, né, para a gente, porque para nossa comunicação, porque basicamente é a imagem, né? Então a gente se encanta e passa a acompanhar os desenhos de ilustradores de outros países e eles também. A gente vive recebendo convite, né, de amizade. Então é muito interessante explorar novos materiais e que trazem novas possibilidades. Eu, por exemplo, sempre guardo as embalagens. Eu tenho uma caixa de plástico grande, né, que tem uma tampa que a gente trava assim, que é perfeita. Eu vou guardando as embalagens lá, eu desmonto e deixo ela retinha, né, inteirinha, e guardo aquele limite, aquela quantidade que caiba naquela caixa e vou usando. Então muitas embalagens têm recortes, têm círculos vazados que a gente pode aproveitar, até mesmo como refil que chama, que a gente coloca em cima do papel e pinta só aquela parte recortada, né? Que define então novas formas. Então é um campo de possibilidades riquíssimo. E então permita-se experimentar, né? Isso é fundamental. Eu sinto que as editoras esperam a maioria das editoras esperam dos ilustradores um trabalho sensível, que tenha poesia, que seja inovador, que explore novas linguagens. Isso é fundamental, que seja lúdico e que é muito importante, né, a ludicidade. E então eu acho que esse é o caminho, né? Existem as ilustrações das agências de publicidade, de outros mercados, que as expectativas são outras, né? Mas em relação às editoras, enfim, o que as editoras esperam é um trabalho que tenha sensibilidade tanta quanto a do próprio texto, né? E que seja de autoria. Então, para os novos ilustradores, eu acho que eu recomendaria que não só desenhe explorando materiais e amadurecendo o seu traço, mas também pegue, por exemplo, letras de música e ilustre frases, ilustre frases
contos, enfim, pega um livro e dá uma lida e faça uma ilustração a partir dele ou do que seria um capítulo, uma página, né? Essa vivência em relação a trazer o simbólico, né, para o texto, a sua proposta autoral, né, de imagética em relação àquele texto, dialogando com aquele texto, ela é muito importante. Né? Esse é o trabalho do ilustrador. Né? Não só o ilustrador não é um simples desenhista, ele é uma pessoa que faz uma ponte entre texto e imagem. Né? É um trabalho extremamente sensível que trabalha com aspectos subjetivos, né? Percepções e muita subjetividade, né? O inconsciente pessoal, coletivo. Então, a poesia, o encantamento é fundamental. Bom, como fazer um portfólio? Existe a possibilidade de fazer um portfólio numa plataforma de imagens, né, que deve ser salvo em PDF. Você pode enviar para as editoras via e-mail esse PDF. E pode ser também uma exposição através do seu site, e depois você compartilha o link do seu site. Né? Existem vários sites gratuitos, de excelente qualidade, e que permitem vários padrões. Você escolhe o seu e define o estilo que você quer dar para a apresentação do seu trabalho. O foco é muito importante na hora de você apresentar o seu portfólio, tendo um estilo definido. Isso de entregar vários estilos para mostrar versatilidade, em princípio parece ser uma boa alternativa. Minha cachorra aqui. Em princípio parece ser uma boa alternativa, mas dá a sensação que a pessoa está perdida, que na verdade ela não se identificou com nenhum estilo ainda, né? Então tem mais força mostrar um só estilo, ou variações a partir de um mesmo estilo, ou ilustrações que sejam parecidas, de alguma forma tenham elementos de ligação entre elas, né? E se você já publicou alguma, contextualizar, dizer para que tipo de matéria que era, para que tipo de texto, editora, etc. Né? E também é muito interessante fazer um site, né? Ter o seu próprio site, é fundamental. E existem plataformas gratuitas onde você tem muitos recursos para criar, tem muitos estilos a serem adaptados, né, ao seu, de acordo com o seu estilo, e inclusive com lojinha, né? Ter uma lojinha também é muito interessante, onde você faz as suas ilustrações e propõe que elas sejam impressas em fine art, que é uma impressão de altíssima qualidade. Olha lá, olha lá. Então, agora, olha lá. Olha lá. Agora a Duda se despede de vocês. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da nossa experiência. E o que eu gostaria só de sugerir é que vocês tenham cadernos, né, sketchbooks, onde vocês possam andar por aí e anotando, fazendo
desenhos, né? Depois você troca esse refil, não sei como chamaria, e mantém as capas, né? Se quiser. Ou tem esses outros que são, eu uso como para textos, né? E também, antes, quando não tinha internet, ou não era comum o uso da internet, né, a gente comprava muitos livros de arte, assim, de ilustração, né? E eram livros assim sempre grandes, né, repletos de ilustrações do mundo inteiro. Era muito instigante, muito interessante. E alguns eram mais convencionais, outros mais inovadores, né? Então, eu tenho muitos desses livros, né? E acabo, não sei, eu penso talvez em fazer com alguns deles o que eu comecei a fazer com esse, né? Que é um livro do Photoshop, e sobre, né, Photoshop, e comecei a pintar, desenhar em cima de fotos ou desenhos, né? E é muito interessante porque você vai criando desenhos fora do padrão do que você planejou, né? Porque você está trabalhando a partir de uma outra imagem. E você pinta sobre essas imagens, deixa pontos vazados, outros não, ou de repente aquela imagem não existe mais, mas o que fica é o seu desenho que foi sendo construído, né, colorido a partir de outros formatos, né, onde você mantém partes, outras não, outras você desvia, outras você contorna, outras você anula, e assim vai criando uma nova linguagem, uma nova estética. Então é muito lúdico, né? Uma experiência muito lúdica e interessante. Aí depois eu passo esses desenhos, escaneio, passo no Photoshop e trabalho sobre eles. Então, ou trabalhar sobre revistas, né, com revistas, e fazendo, recortando e construindo, né, novos desenhos a partir desses recortes, pintando por cima, né, e criando assim uma nova estética, descobrindo, né, uma nova estética, uma nova linguagem. Então é isso. A arte, né, o nosso trabalho de criação, nosso trabalho artístico é essa constante inovação. Essa é a inovação que dá vida à arte. Descobrir territórios inexplorados, percepções. E a arte é isso, né? A arte é essa exploração constante de inovação, né? É descobrir novas linguagens.